Bom, na verdade a ideia hoje é bater um papo sobre a parte de transplante de órgãos. Todo mundo está vendo, ultimamente está tendo uma exponencialidade muito grande a respeito dos transplantes. E o que a gente acaba vendo é que a parte dos médicos que estão diretamente ligados ao atendimento de emergência ainda tem uma dúvida ou um problema para o atendimento desses pacientes. A gente preza mais pelo atendimento para o diagnóstico de morte cefálica, mas esquece do mais importante. Se tudo der certo, o que é fundamental é manutenção desse doador. Para isso é que a gente vai tentar bater um papo hoje, nesse curto espaço de tempo, para tentar colocar alguns protocolos que facilitem o atendimento dos diversos médicos e das diversas áreas de emergência. Fundamental é entender uma coisa: a despeito do paciente estar tecnicamente morto, seus órgãos estão vivos. Isso representa a vida para outros pacientes, ou seja, é fundamental que a gente mantenha a perfusão desses diversos órgãos. Para isso, a gente tem aqui que pensar em tripés importantes. O primeiro tripé é o tripé hemodinâmico. Ora, nesse tripé hemodinâmico, a gente tem que ter uma noção mais ou menos de alguns paradigmas que existem na literatura. Hoje, fundamentalmente, todo paciente que tenha uma propensão a ser doador, ele precisa ter catéter central e pressão arterial invasiva. Por quê? Através desses dois métodos é que a gente vai conseguir controlar a hemodinâmica desse paciente. Então, se a gente partir para o catéter central, por que ele é importante? Ora, todo paciente que passa ao diagnóstico de morte encefálica, ele deve ter uma lesão significativa no sistema nervoso central. A partir daí, perde-se a conexão de todo o sistema simpático e parasimpático. Dessa forma, a gente tem que lembrar uma coisa: todo o sistema termorregulador parte do sistema nervoso central. Então, uma coisa que a gente vê com bastante frequência nesses pacientes é a hipotermia. Ora, para que a gente evite a hipotermia, e a hipotermia é classificada com uma temperatura por volta de 35 graus ou menos, a gente tem que aquecer esse paciente. Os métodos que a gente usa hoje, que são mais fáceis de serem replicados, é a manta térmica. Porém, existem situações onde a gente precisa, nesse tipo de paciente, colocar a infusão de aquecimento de líquido a 43 graus, e não dá para fazer isso do ponto de vista periférico. Então, por isso que a gente usa esse catéter central, dentre outras funções. Então, nesse tipo de paciente, a gente controla a temperatura infundindo em torno de 30 ml por quilo em 30 minutos, com líquido aquecido a 43 graus. A temperatura que vai ser a nossa meta vai ser por volta de 36, 37,5 graus. Outra coisa bastante importante: após o diagnóstico de morte encefálica, ou seja, da segunda avaliação, nós temos em média em torno de 12 a 24 horas para que a gente estabilize todas as condições desse paciente para que ele possa ser transferido ao centro cirúrgico e transplantado. Bem, mantendo essa temperatura em torno de 36, 37,5, a gente consegue também diminuir o risco de arritmia cardíaca, porque a hipotermia é um dos grandes responsáveis por esse quadro. Partindo desse princípio, a gente passa para o controle hemodinâmico. E aí fica a grande dúvida: o que é manter um paciente estável? Então, existem critérios bem definidos. A pressão arterial mínima desses pacientes, que é a média, é acima de 65 milímetros de mercúrio. Ora, mas se todos lembrarem que a maior parte dos pacientes que são candidatos a doadores tem trauma crânioencefálico. E a maioria desses pacientes, numa primeira fase, eles fazem uma coisa chamada tempestade simpática. De onde vem essa tempestade simpática? Da hipertensão intracraniana. Então, a gente pode encarar alguns pacientes que na primeira fase eles fazem pico hipertensivo, taquicardia. Nesses casos, a gente tem que intervir com droga vasoativa. A primeira droga vasoativa que a gente tem como indicação é o nitroprusiato de sódio. Pode ser associado ou substituído por os beta-bloqueadores de ação rápida, que é o esmolon. A gente tem que lembrar muito bem o que é definido como hipertensão. Ou seja, uma pressão arterial média maior que 95, ou uma sistólica maior que 180 e uma diastólica maior que 120. Nessa primeira fase, então, a gente tem que se ater bastante às alterações da pressão arterial nesses pacientes.
Evidentemente que com o avançar desse desligamento entre o sistema nervoso central e o resto do corpo, todas as funções parasimpáticas começam a surgir. Então existe um quadro significativo de hipotensão, que agora é o contrário. Esse paciente é dilatado, esse paciente ele tem a queda da sua pressão, e é fundamental de que a gente mantenha os níveis tensionais sempre visando uma meta hemodinâmica que é de 60 milímetros de mercúrio da pressão arterial média. Dessa forma a gente continua agora a infundir o volume em torno de 30 ml por quilo e não esquecer, neste caso, diferentemente da ressuscitação da sepse, esse líquido é aquecido em torno de 43 graus. Se a gente consegue atingir essa meta, e agora nós vamos voltar ao passo do catéter venoso central, onde a gente vai usar vários parâmetros hemodinâmicos. Um deles, neste caso dos pacientes doadores, é a pressão venosa central, que é a PVC. Ela vai nortear, não exclusivamente, mas ela vai ser associada a outros parâmetros para que a gente consiga atingir essa meta. Ou seja, se eu tenho uma PVC menor de 4, eu estou dando volume para esse paciente em 30 minutos. Se eu atinjo essa pressão e eu não tenho mais nenhuma outra disfunção, eu vou avaliando a flutuação da PVC. Ora, se essa pressão começa a cair novamente, eu reinfundo o volume. A partir de um determinado momento, se essa PVC varia mais do que 2 pontos, significa que ele não deve ser responsivo ao volume. E é nessa hora que a gente entra com a droga vasoativa. Os senhores podem entrar com a droga vasoativa que quiserem. Pode ser a noradrenalina, pode ser a adrenalina, pode ser a dopamina. Porém, é fundamental que a nossa meta continue sendo seguida de 65 milímetros de mercúrio. Trabalhos recentes estão mostrando para a gente que a introdução da vasopressina associada melhora em muito a perfusão desses órgãos, facilitando os trabalhos. Então é de bom tom que a gente acabe entrando com a vasopressina também, junto com a noradrenalina, ou a dopamina. Então a vasopressina, nesse ponto, ela é extremamente interessante. Ela não só diminui a quantidade de droga vasoativa, como ela facilita a perfusão. E a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental. Quanto mais doses de drogas vasoativas a gente usa, maiores são os riscos de arritmia cardíaca, que esse é o grande vilão desses pacientes. Então, partindo desse princípio, ainda vão existir algumas discussões que vocês vão escutar por aí. Vamos usar o lactato, nós vamos usar o delta-PP, nós vamos usar a diferença do gradiente alvéolo arterial, o veno arterial de oxigênio, do CO2. Veja, não existe nada na literatura que mostre que essas metas devam ser atingidas nesse tipo de paciente. Então, o que eu acho que é fundamental, que a gente defina alguns tipos de meta. Basicamente, a pressão arterial, que é o padrão hemodinâmico fundamental, a diurese, que tem que ser maior do que meio ml por quilo, hora, e os outros dados que, porventura, a gente venha a usar, serão só para ajustar a nossa conduta. Também existem algumas dúvidas a respeito da monitorização invasiva com o catéter de artéria pulmonar. Vejam, quando a gente trata de um doador, nós não estamos especificando que ele vai doar o fígado, o rim, o pâncreas, a pele, o coração ou o pulmão. Nós devemos pensar num paciente como um todo. A monitorização invasiva, ela passa a ter importância quando a pessoa que vai utilizá-la sabe interpretar os dados. Então, hoje, sabe-se que a colocação de um catéter de artéria pulmonar, ele está bem guiado, e que é especificamente naqueles casos onde o quadro de hipotensão ele começa a ficar refratário, não só ao volume, como às drogas. E aí eu precisaria ver se eu estou tendo uma resposta de uma insuficiência cardíaca por uma disfunção miocárdica. Então, nesse caso, o catéter de artéria pulmonar vai ajudar. Ele vai me nortear quais são os parâmetros que eu devo ter. Por exemplo, uma fração de ejeção menor do que 30%. Eu tenho que melhorar o índice cardíaco desse paciente para melhorar a perfusão tecidual. Porém, ele não facilita em absolutamente nada para o transplante do coração. Então, isto seria uma lenda. Todo paciente que vai ser transplantado do coração, eu tenho que passar o catéter de artéria pulmonar. Isso não é bem uma verdade. O outro ponto importante é a respeito da ecocardiografia. Ela deve ser feita ou não deve ser feita de rotina?
Veja, aí vai o bom senso de cada um. Se eu tenho um paciente jovem de 25 anos que não tem histórico nenhum de problema do coração, o eco pouco vai ajudar. Se eu tenho um paciente acima de 45 anos, o risco de coronariopatia nesses pacientes é bastante grande, principalmente se ele for diabético e hipertenso. Então, nessas situações, depende do médico assistente usar o benefício de fazer um exame. A despeito do eco ter uma comodidade de ser feito à beira do leito, ele não deve ser feito em todas as situações, mas sim em determinados grupos de maior risco. Então nós ficamos aqui relacionados à parte hemodinâmica, a gente já tem uma noção do que a gente precisa. Essas variáveis que a gente vê muito no Survive Companion, que é do grupo de sepsis, a gente vai ter que usar com uma certa parcimônia. Mesmo a PVC, que aqui eu mencionei várias vezes, ela não é um fator absoluto. Ela deve ser interpretada junto com a clínica desses pacientes. Passando essa fase do quadro hemodinâmico, a gente passa para um órgão que está contíguo, que é o pulmão. A grande maioria dos pacientes que tem indicação de transplante de órgãos, normalmente eles têm um acometimento central. Normalmente eles são pacientes mais jovens. Não significa que sejam todos. Mas a grande maioria deles não tem problemas específicos do pulmão. Então, ora, a gente pode dividir esse grupo de controle respiratório em duas partes. O primeiro, que é o grupo simples, que não tem problema nenhum no pulmão. O que é fundamental? Primeiro, a despeito do paciente já ter feito os 2 exames clínicos e está comprovado sua morte, não significa que não deva ser aspirado, não significa que ele não deva ter o decúbito de 30 graus, não significa que ele seja ventilado adequadamente, principalmente para a manutenção do seu pulmão. Então, o guideline mundial mostra que manter uma ventilação de proteção com um platô em torno de 30 centímetros de água, um PIP baixo em torno de 5 centímetros, em torno de um volume em torno de 5 a 8 ml por quilo, deve manter esse paciente com uma proteção pulmonar, desde que ele mantenha uma saturação acima de 90% com a menor fração inspirada de oxigênio. Então eu não preciso colocar todo mundo a 100%. Isso também é um outro problema que a gente enfrenta no dia a dia dos atendimentos de emergência. Agora, e se o paciente tem uma doença pulmonar? Ele tem uma lesão pulmonar, ele tem uma síndrome de angústia respiratória do adulto. Aí nós devemos fazer o quê? Nós devemos ventilar de forma protetiva também e devemos utilizar a menor FiO2 possível para manter uma saturação acima de 90. E aí sim a relação FiO2 deve ser maior que 300. Saindo dessa parte coração, desse binômio coração-pulmão, nós vamos para uma outra parte que é bastante interessante, a parte da nutrição. Não é porque o paciente está declaradamente morto que nós não vamos alimentar o paciente. Principalmente porque a parte nutricional mantém os órgãos com uma funcionalidade melhor. Dessa forma, se você tiver um paciente que tenha uso de droga vasoativa em altas doses refratariamente com hipoxemia e com hipotensão, evidentemente que a suspensão da dieta enteral, nesse caso, se faz necessária para a diminuição da absorção intestinal. Mas não esquecer de que nós devemos manter um aporte calórico nesse paciente e a principal forma, ou vai ser parenteral, que tem os seus riscos, ou vai ser na reposição de carboidrato através de soro glicosado. Nesse ponto, nós vamos entrar num outro fator. São as alterações metabólicas que esse paciente tem. Então é importante a gente lembrar algumas coisas. Após a confirmação da morte encefálica, normalmente por volta de 4 horas, a gente tem uma perda importante da produção de cortisol e de hormônios tiroidianos. Consequentemente, além disso, nós temos alterações da taxa glicêmica. Ora, aí vamos se perguntar, então, se eu tenho alterações da taxa glicêmica, eu vou dar soro glicosado em situações especiais? Sim, porque a partir do momento que eu tenho taxas de glicemia maior do que 180, eu tenho a condição de entrar com o processo de insulina. Então, os protocolos de insulina que existem hoje são bastante seguros para que a gente possa manter essa glicemia abaixo de 180. Outro fator importante, se eu tenho uma disfunção do cortisol, eu tenho uma diminuição da resposta adrenérgica desses pacientes. É por isso que a gente institui nesses pacientes a metilprednisolona. Normalmente a gente faz uma vez ao dia, em torno de 15 mg por quilo. Voltando ao que foi dito,
Não só o cortisol abaixa, como os hormônios tiroidianos. E aqui, às vezes, a gente sempre esquece. A reposição pode ser feita através do T3 ou do T4 injetável. Qual é o grande problema que nós temos hoje? Grande parte dos hospitais não tem essas drogas na forma injetável. Então, o que a literatura mostra para nós? Pode-se usar a levotiroxina por sonda nasointeral? Sim, ela pode ser usada. Mas parece que não tem muita diferença pelo seu quadro de absorção, principalmente se houver um hipofluxo intestinal, que não é incomum nesses pacientes. Porém, naqueles serviços em que não existe o T4 e o T3 injetável, a gente usa na forma de 2 microgramas por quilo. Vamos lembrar uma outra coisa que falta. E é uma coisa importante que desde o princípio da faculdade a gente nunca gosta. A parte do distúrbio ácido básico. Todos esses pacientes têm acidose. E essa acidose leva a uma acidemia que pode ser de origem respiratória, pode ser de uma origem metabólica. O fundamental é que eu melhore esse pH. Ele deve ficar acima de 7,2. Se vocês vão usar o bicarbonato, se vocês vão usar a melhora da infusão de volume com droga vasoativa, é isso que vai ser decidido durante o acompanhamento desses pacientes. Agora o médico vai ter que definir quais são os exames que são responsáveis para que esse paciente possa fluir normalmente para uma doação. Vejam, toda a parte metabólica, toda a parte de eletrólitos deve ser registrada pelo menos a cada 6 horas. Sódio, potássio, ureia, creatinina, magnésio, fósforo, cálcio, são elementos que existe uma mobilidade muito grande nesses pacientes. A gente não pode esquecer que o sódio é um elemento fundamental. Alguns anos atrás, o aumento do sódio era um fator proibitivo do transplante. Ora, isso caiu de moda por quê? Porque o sódio nesses pacientes aumenta muito, porque não só o cortisol, quanto os hormônios tiroidianos baixam, como o ADH também baixa. Então, o diabetes insípido nesses pacientes a gente acaba vendo com uma frequência muito grande. Então, pacientes que em menos de 1 hora urinam mais do que 1,5 litro a 2, muito provavelmente estão perdendo líquido por falta do ADH. Então, nesses pacientes, existe uma indicação formal da gente introduzir o DDAVP. O DDAVP pode ser associado ou não à vasopressina, dependendo de qual droga foi usada inicialmente. Então, a gente tem que lembrar bem dessa parte metabólica desses pacientes. Então, nesses exames, a gente vai assim, enquadrar para ver a capacidade do paciente em ter o fluxo dos diversos órgãos adequados. Uma coisa importante que a gente sempre fica na dúvida. Ora, se eu vou transplantar um coração, eu preciso saber se esse paciente tem algum quadro isquêmico. Ora, a CKMB, a troponina, elas pouco vão ajudar nesses casos. Volto a dizer, a gente tem que usar o bom senso. Se o paciente é jovem, a probabilidade dele ter um evento coronariano é muito pequena. Mas, nesses pacientes, a gente adota o princípio de dosar essas enzimas, mas elas não são condição sine qua non de que esses pacientes não devam ser transplantados. O cateterismo cardíaco ou a cinecoronariografia só deve ser feito em pacientes com suspeita clínica de evento coronariano e se for homem acima de 45 anos e mulheres acima de 50. Vejam, nessas medidas a gente consegue manter estes pacientes nesse período de 12 a 24 horas, até que o grupo de transplantes seja acionado e seja tudo definido, mantendo uma adequada função desses diversos órgãos. Não vamos esquecer ainda na parte dos exames. É fundamental que a gente faça sorologias. Ora, existe ainda muita dúvida a respeito da vantagem de pedir, por exemplo, a parte da função hepática, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase, para os transplantes de fígado. Vejam, por que existe essa dúvida? Os pacientes que são hipotensos, eles têm uma baixa perfusão do fígado, consequentemente essas enzimas estão alteradas. Isso não significa que esse fígado seja inviável. Então a gente tem que usar muito bem o bom senso e usar a clínica durante esse período de 12 a 24 horas, para ver que essa monitorização e que essa flutuação dos escórios hepáticos podem estar associados não a uma disfunção do órgão, mas sim a uma disfunção hemodinâmica, que deve ser corrigida o mais brevemente possível. É fundamental que peçam-se as sorologias, vírus A, B e C, levando em consideração que somente o antígeno HBsAg
é que contraindica o transplante. Os demais, eles não contraindicam o transplante. Existe muita discussão a respeito dos demais vírus. HIV, HTLV1, HTLV2, Epstein-Barr. Existem trabalhos atuais que mostram que alguns pacientes que foram transplantados com HIV, com o vírus presente, evoluíram muito bem. Porém, ainda não há um consenso se esses pacientes devem ou não ser transplantados de rotina, os portadores dos vírus. Então, atualmente, está se discutindo a possibilidade de abrir esse leque para esse grupo de pacientes. Fundamental, nós devemos rastrear focos de infecção. Então, as culturas, sejam elas de sangue, as culturas de secreção traqueal ou de urina, elas devem ser realizadas de rotina. O fato de um paciente ter infecção não significa que ele deixa de ser doador. Essa discussão deverá ser feita com a equipe de transplante e de acordo com a evolução do paciente. Evidentemente, se eu tiver um paciente com uma infecção generalizada, um quadro de choque séptico, que está sendo refratário a todas as medidas, e eu não estou conseguindo conter essa infecção, é um paciente que passa a não ter indicação de doação. Porém, se eu tiver os níveis controlados, o nível de droga vasoativa, os marcadores de perfusão melhorando, esse paciente passa a ter, sim, indicação de ser um doador. Então, vejam, existem muitas filigranas nesse campo de manutenção do paciente. Eu acho que, além do protocolo, vai de cada um dos senhores para que use o bom senso. Eu acho que a visão do médico à beira do leito funciona muito mais do que simplesmente ler um papel e ler a sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é fundamental que a gente entenda a dinâmica desses pacientes. Por exemplo, exemplo simples que a gente tem, voltando à parte hemodinâmica, se o paciente faz bradicardia. Ora, se o paciente faz bradicardia, a primeira coisa que o médico vai querer fazer é dar atropina, que a gente aprendeu isso na escola. Mas nesses casos, como no transplante cardíaco, a atropina não tem função, porque ela age diretamente nos receptores do ponto de vista do sistema nervoso central. Então a atropina, nesse grupo de pacientes, ela não tem indicação nenhuma. Então a gente passa a usar ou as drogas vasoativas, a dopamina para aumentar a condição dentro do NOAV, ou o marcapasso transcutâneo e em seguida o transvenoso, para que dê tempo desse paciente ser transferido para a unidade cirúrgica para que seja transplantado. Por fim, o que a gente tem de mensagem final para todo mundo? Basicamente, é o conhecimento de cada um, a curiosidade em aprender a lidar com esse tipo de paciente, que vai fazer com que essa manutenção seja eficaz. Relembrando que esses pacientes, apesar de estarem legalmente mortos, eles vão proporcionar vida a outras pessoas. Então é nossa função e nossa obrigação em manter esses órgãos viáveis para que tudo isso aconteça. No final, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com esse tipo de paciente. Acho que hoje a gente se preocupa mais no transplante em fazer o diagnóstico e passar para o grupo captador e largar o paciente deitado na cama e esperar que o fim ou o transplante aconteça. Então a gente tem uma participação fundamental, os médicos das unidades de emergência, desde a admissão desse paciente na UTI, ao seu diagnóstico de morte cefálica, e nossa obrigação é entregar esse paciente ao centro cirúrgico nas melhores condições possíveis para que aqueles órgãos sejam viáveis e sejam capazes de salvar outras vidas.